Oi, gente, como é que vocês estão? Boa tarde. Vamos hoje de aula de redação. Então, nossa aula de redação hoje é falando sobre gênero textual, poema, certo? Vamos trabalhar poema. Só que, como de costume, primeiro a gente faz a interpretação do texto, certo? Do que a gente vai dar, do assunto que a gente vai dar, que é lá no livro, e depois a gente vai para outra parte, certo? Então, preste atenção. Hoje a gente vai ver poema. Então, vou explicar para vocês o que é poema. Em seguida, eu vou deixar a atividade lá na sala de atividades, que vai ser do livro de português. Por quê? Porque poema também é feito em textos, certo? É interpretação de texto. E depois a gente vai fazer o poema, a gente vai trabalhar o poema, certo? Mas hoje eu vou explicar a vocês o que é o poema e em seguida tem a interpretação de texto. Ok, gente? Vamos lá? O poema. Então, o poema no gênero textual é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas, né? Normais. Então, e essa estrutura de um poema, o que é a estrutura do poema? Então, a estrutura de um poema é o que? É externa de um poema e se refere a seus aspectos formais. Então, numa análise formal, os poemas são analisados quanto ao número de estrofe, quanto ao número de versos por estrofe, o esquema rimático tem que ter de cada estrofe, tem que ter também a métrica dominante, o tipo de rima existente. Então, isso tudo tem que conter no poema. O que foi que eu falei que tinha que conter no poema? Os versos, né? O número de versos, os números de estrofes, o que? O esquema rimático, né? Da estrofe que tem que rimar, poema rima. E o que mais? A métrica dominante de rima existente no poema. Muito bem. Olha como vocês. Então, esse poema, a gente vai trabalhar ele como uma poesia, certo? Como a poesia. Então, a poesia, por oposição à prosa, a escrita em verso, certo? Em versos. Então, isso aí que a gente vai trabalhar no poema, certo? Poesias e poesias. Então, isso aí é uma interpretação de poesia. Então, as partes de um poema que vem da poesia são o verso, a estrofe que são os elementos do texto, do texto poético, né? Muito bem, do texto poético. Cada linha de um poema representado ou representa um verso. Já a estrofe não. A estrofe é um conjunto de versos, certo? Estrofe quer dizer o quê? Conjunto de verso. Também tem o quê? Eu vou mostrar uma frase a você, que nessa frase tem o quê? Deixa eu ver, uma frase aqui. Aqui, ó, a frase. Que frase é essa? Estou dando para você enxergar. Vou-me embora pra Passargada. Passargada. Então, isso aí é o quê? É um verso. É um verso. Assim como também esse outro verso aqui, ó. Lá sou amigo do rei. Então, isso aí é outro verso, certo? E assim por diante. Então, cada pedacinho desse é um verso. Agora, quando contém, num poema ou numa poesia, contém 3 estrofes. As estrofes ali, que é aqueles pedacinhos, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês num texto. Ó. Aqui, ó, no livro de vocês mesmos.
Tá vendo? Então, esse poema ou essa poesia tem o quê? Uma estrofe, duas, três, quatro. Então, cada estrofe desse tem os versos. Então, as estrofes, ela se divide também em versos, certo? Então, o conjunto de 4 versos forma uma estrofe. Tá vendo que eu disse a vocês? No livro de vocês, na página, deixa eu ver, na página 133, tem um poema que diz assim, ó. O poema: urgente, uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas. Do dedo anula, direto de Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Seu resto não foram encontrados. A polícia não crê em acidente suspeito e o vento, certo? Isso aí é o quê? Isso aí são um poema. Então, vocês vão fazer a análise desse poema, vão responder as atividades que eu vou colocar aqui, as interpretações do texto, e na próxima aula, que a gente vai falar sobre o poema, aí eu vou passar o poema para vocês destrinchar o poema, certo? Mas primeiro expliquei a vocês o que era o poema, certo? E agora vocês vão fazer o quê? A interpretação do poema, certo, gente? Beijo pra vocês, bom final de semana e fique com Deus. Responda e mande lá pro meu privado.